Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando Doutrina e Convênio, sessão 46. Nós estudamos até o versículo 26. Hoje nós vamos do versículo 27 ao 33, finalizando o estudo de Doutrina e Convênio 46. Tá bom? Aqui tem falado sobre os dons, né? Que são muitos dons que as pessoas podem ter. E aquele que não tem o dom pode buscar por meio de Deus, tá bom? Receber aquele dom que Deus dá liberalmente. Basta a gente guardar os mandamentos e se esforçar para assim fazer, e esses dons são nossos, tá bom? Basta a pessoa se aplicar para recebê-los. Então, depois de falar desses dons, o Senhor agora vai falar sobre a liderança da igreja e sobre o dom que eles têm, tá bom? Vamos lá aqui então, versículo 27. E ao bispo da igreja, aqueles que é designado e ordenados por Deus para zelarem pela igreja e para serem élderes da igreja, será dado discernir todos esses dons, para que ninguém haja entre vós que, sem ser de Deus, profetize tê-los, professe tê-los. E acontecerá que aquele que pedir em espírito receberá em espírito, para que alguns sejam dados possuir todos esses dons, para que haja uma cabeça, a fim de que todo membro se beneficie com isso. Bom, aqui, né, está falando que tem que ter um cabeça. O cabeça da igreja é Cristo. Tá bom? E Cristo, ele usa um cabeça também na igreja, né, no sentido de que tem que ter um líder, tá bom? Então, o líder, conforme aqui mencionou um dos líderes como bispo e elders, né, alguns que tem chamado de liderança, eles recebem o dom de discernimento dos outros dons, para saber os talentos e dons das pessoas, para elas serem chamadas, né, para um serviço na igreja, tá bom? Então, aqui fala que o bispo, por exemplo, ele tem o dom de discernir os dons para efetuar os chamados na ala ali, tá bom? Então, aqui fala um pouco sobre isso aqui. E também aqui no versículo 30. Aquele que pede em espírito, pede de acordo com a vontade de Deus. Portanto, é feito como pede. Então, quer uma oração que seja respondida? É pedir de acordo com a vontade de Deus. É 100% de certeza que essa oração vai ser respondida, quando nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Por exemplo, você quer um dom para pregar o evangelho. Deus quer que a gente pregue o evangelho. Então, se você pede, o Senhor vai te conceder esse dom, tá bom? Porque é da vontade dele que se prega o evangelho. Tá bom? É um exemplo aqui. O versículo 31 diz assim: E também vos digo, todas as coisas devem ser feitas em nome de Cristo, e tudo aquilo que fizerdes em espírito. Versículo 32 e 33. E no espírito deveis render graças a Deus por todas as bênçãos com que sois abençoados, e deveis praticar a virtude e a santidade perante mim, continuamente. Assim seja. Amém. E assim termina aqui a sessão 46 de Doutrina e Convênio, sobrando aqui um tempinho, então eu vou pegar e falar sobre um dos dons que foi citado aqui, tá bom? Para dar um pouco de ênfase para nós. Não vai dar tempo de falar tudo, eu quero falar um pouco sobre o dom de línguas, tá bom? Eu tenho um vídeo sobre esse dom de línguas, tá bom? O que significa, alguns exemplos, que ele é mais completo, né? Quase 30 minutos, né, de mensagem ali sobre esse dom de línguas, tá bom? Isso resumidamente, mesmo assim. Então, se você quer saber mais sobre o que eu vou falar daqui em diante sobre esse dom de línguas, você me manda uma mensagem, eu sempre deixo meu WhatsApp aí no final da descrição do vídeo, tá bom? E eu posso mandar esse vídeo completo para você, que eu falo um pouco mais sobre o dom de língua, tá bom? Então vamos falar um pouquinho aqui, né, sobre isso. Primeiro, lá em Doutrina e Convênio 46, versículo 8, fala que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Então, existem dons que são melhores que outros, tá bom? Está de acordo também com o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, né? E vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, existem dons que são melhores, tá bom? Como que Paulo, ele qualifica esses dons, tá bom? Já que eu quero falar do dom de línguas, né? E aqui a gente tem duas interpretações, tem o dom de línguas de falar um outro idioma de outro país, tá bom?
né, que tem um nome técnico aqui, que eu vou compartilhar, e tem um outro dom de línguas, que é falar língua estranha, que não é a língua de nosso país, tá bom? É uma língua estranha mesmo, tá bom? Então tem esse outro tipo de língua. E o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, capítulo 10, né, 1 Coríntios, capítulo 10, ele faz uma lista desses dons. E o dom de línguas, inclusive, ele está onde? Em último lugar. Ele coloca por último ali. Há um problema sério ali, eu digo problema, né, porque o apóstolo Paulo identifica dessa maneira, tá bom? Não que ele fala, é um problema falar dom de língua, né? É que ele coloca restrições. Não tem outros dons que ele fica restringindo, falando assim, usa esse dom aqui, mas usa pouco. Não, ele quer que nós tenhamos em abundância. Porém, esse dom de línguas, ou melhor dizendo, né, falar línguas estranhas, né, tem outro nome técnico para isso, né, mas vamos colocar como línguas estranhas, porque não é uma língua, né, humana, né, vamos colocar assim. Bom, é uma língua diferente. Então, ali Paulo ele coloca sérias restrições aqui em Coríntios, né, 1 Coríntios capítulo 14, tá bom? Bom, então aqui quando ele fala sobre os melhores dons, né, os melhores dons, de acordo com Paulo, é aquele que consegue ajudar mais pessoas. Se eu tenho o dom que ajuda outras pessoas, esses são os melhores dons. Por exemplo, o dom de ouvir. Você tem o dom de ouvir as pessoas, de conseguir ajudar as pessoas a desabafar e se sentirem melhor, tá bom? Então esse é um dom que abençoa outras pessoas, é um dom bom, tá bom? Então ele vai classificando os dons de acordo com a utilidade desse dom, tá bom? Então, por exemplo, eu posso viver, por exemplo, sem minha mão, sem o meu braço, eu consigo viver sem uma perna, mas eu não consigo viver sem o meu coração. Então, tem dons que são essenciais, né? Então, por exemplo, qual é o dom que é essencial? Eu compartilhei isso ontem, Doutrina e Convênio, sessão 6, né, de Doutrina e Convênio, deixa eu pegar aqui. Sessão 14, desculpa, sessão 14 de Doutrina e Convênio, versículo 7, fala do maior de todos os dons. E diz aqui, terás vida eterna, que é o maior de todos os dons. Então, o maior dom que alguém pode ter é a vida eterna, que é viver junto com Deus. Então, conforme eu falei, a gente pode viver sem um braço, pode viver sem uma perna, mas a gente não pode viver sem Deus. Então, por isso, esse dom é o principal de todos. Tá bom? E aqui, Paulo, né, ele vai começar, então, a classificar essas partes de dons. Tá bom? Eu queria compartilhar um exemplo com vocês aqui, rapidinho, lá no tópico, né, tópicos do Evangelho, né, na parte dom de línguas, ele vai falar de dois tipos de línguas, né, de dom de língua. Ele vai falar do glossolalia, que é esse chamado línguas estranhas, né, no apóstolo, na tradução da Bíblia, João Ferreira de Almeida, ele traz como língua estranha, tá bom? Mas a tradução literal não é língua estranha, é justamente esse nome aqui, ó, glossolalia, significa falar uma língua que não é conhecida, tá bom? Não estou falando de língua no sentido de falar uma língua de outra nação, mas uma língua desconhecida mesmo, tá bom? Eu vou trazer um exemplo aqui para nós daqui a pouco. Bom, e o outro dom de língua que é chamado aqui é xenoglacia. Esse sim significa você falar um outro idioma, tá bom? Vou trazer alguns exemplos aqui. Vou trazer primeiro o da glossolalia. Bom, você sabia que Brigham Young, ele falou em línguas estranhas, né? E os membros da igreja não entendeu ali, e Joseph Smith, que estava ao lado, ele interpretou a língua que Brigham Young falou. Esse foi o único registro também que nós temos que Brigham Young ele falou em línguas estranhas, tá bom? E nesse caso, Joseph Smith traduziu, né, interpretou o que estava sendo falado. Nós temos aqui, uma bênção patriarcal que foi dada, e uma irmã falou, aliás, falou não, ela cantou nessa língua estranha, né? Nessa língua estranha. Vou ler aqui o relato para vocês, desde aqui, ó. Em uma reunião realizada em 1835, Elizabeth Ann Whitner recebeu uma bênção do patriarca da igreja, Joseph Smith Sr. E aqui diz,
na qual lhe foi prometida o dom de cantar de modo inspirado. E durante uma reunião, a irmã, né, Whitney, se levantou e começou a cantar numa língua desconhecida. Ninguém entendeu o que ela estava cantando. Porém, Parley Pratt estava lá e ele tinha o dom de interpretar a língua, né? Então ele interpretou o hino que a irmã estava cantando numa língua que ninguém conhecia, né? Olha só as palavras aqui, né? Que Parley Pratt falou que ela estava cantando no hino aqui, né? Ela cantou o seguinte: nos dias antigos, um homem vivia. Começava o hino dessa maneira. Num jardim aprazível, onde floresciam belas flores imortais, exalavam um doce perfume. Eis que o seu nome era Adão. Né? Joseph Smith, né? Joseph Smith Sênior acreditava que essa irmã, ela cantava ali a pura língua do céu, quando ela mencionou. Então, existe, né, o dom de línguas estranhas, né, que nós estamos dando esse nome aqui, é citado assim na escritura aqui. Joseph Smith, ele advertiu aos membros da igreja, né, posteriormente, que Satanás, ele imita os dons. Portanto, nenhuma, ele coloca aqui, ó, jamais haveria uma doutrina, seria revelada uma doutrina para a igreja por meio dessa língua. Bom, então ele falou aqui. A outra dom de língua que nós conhecemos, que estamos mais habituados, é justamente aqui o falar em uma língua de outra nação, tá bom? Nós temos aqui o exemplo de George K. Cannon, tá bom? Ele lembrou que certa noite, quando ele ensinava, sentiu algo estranho no ouvido. E naquele momento em diante, teve pouca ou nenhuma dificuldade de entender o que as pessoas diziam. Então, esse era o dom de língua dele, que ele sentiu algo no estranho, ele estava pregando em outro país, e ele sentiu algo estranho no ouvido ali, e a partir daquele momento ele entendeu perfeitamente o que era dito ali na outra língua, né? Aqui, ó, Hiram Jensen, um missionário na Noruega, na década de 1890. Sentia-se desanimado porque as pessoas o ridicularizavam por sua incapacidade de falar. Ele procurou um bosque e orou para que o Senhor lhe concedesse o dom de língua. A partir desse dia, Jensen testificou: passei a falar norueguês com mais facilidade do que o inglês, né? Então, isso é o dom de língua comum, né? Da maneira que nós conhecemos aqui, tá bom? Vamos rapidinho aqui compartilhar o que o apóstolo Paulo fala sobre o dom de língua. Vamos usar esse tempinho nosso aqui, lá em Coríntios, capítulo 14, tá bom? 1 Coríntios 14. Eu vou ler alguns versículos e já vou explicando. O primeiro versículo aqui diz assim, ó: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar. Então, aqui eu acredito que Paulo, né, e se nós lermos aqui, ele vai fazer uma análise do dom de falar línguas estranhas e do dom de línguas, que também é de falar, de profetizar. O dom de profetizar é ensinar as pessoas, tá bom? Prestar o seu testemunho, convidar as pessoas para ir na igreja. Esse é o dom de profetizar. Então, aqui ele fala que nós devemos procurar os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, principalmente o de ajudar outras pessoas a entender o evangelho, tá bom? Esse é um contraste que ele vai fazer, né, com o dom de línguas estranhas aqui, tá bom? Vamos vendo aqui, ó, versículo 2. Porque o que fala em língua estranha não fala senão aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito fala em mistério. Então ele fala, olha, quem está falando em língua estranha, só Deus entende, né? Aliás, nem a pessoa que está falando a língua estranha, ele entende o que está falando, a não ser que ele receba também o dom de interpretação dessa língua. Aí ele vai poder entender, tá bom, o que é que ele estava falando ali. Então, é bem por aí, tá bom? Então, aqui, o que Paulo está tentando classificar, o que faz um dom ser valioso é a utilidade dele. Então, veja, o dom de línguas estranhas, só quem vai entender é Deus, né? Nem mesmo a pessoa que está falando ali vai entender. Então, ele coloca esse dom numa categoria, vamos colocar assim,
que é menos. Ele vai colocar aqui no sentido, todos os dons são valiosos, mas ele coloca aqui, por exemplo, ó, parece, evidentemente aqui, parece que os coríntios, né, eles buscavam muito esse dom de falar em línguas estranhas. Porque é um dom evidente, a pessoa, a outra tá vendo, ó, ele tá falando em línguas estranhas, né, ele tá cheio do Espírito de Deus, eu também quero, né? Então, isso fomentou, né, os irmãos a procurar muito esse dom. E esse dom é o que eles deveriam procurar menos. Eles deveriam aqui, como Paulo falou, o de profetizar é mais importante. Paulo é muito claro sobre isso, tá bom? Então vamos continuar aqui que ele vai dar vários exemplos. Ó. Mas o que profetiza aos homens para a edificação, exortação e consolação. E o que fala em línguas estranhas, edifica a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, olha, o dom de profetizar ajuda toda a igreja. O que fala em línguas estranhas só ajuda a si mesmo. É isso que ele está falando aqui. Então veja os exemplos que ele vai colocando aqui. Eu quero que todos falais em línguas estranhas. Ele não está proibindo falar em línguas estranhas. Com o longo do tempo, a gente vê que esse dom não é procurado na igreja, tá bom? Porque ele não edifica, acaba não... Paulo, inclusive, vai colocar restrições. Ó, alguém só pode falar em línguas estranhas se tiver alguém para interpretar. Se não tiver, fala você mesmo com Deus ali, né? Então ele vai colocar algumas restrições nesse dom, tá bom? E nos outros dons não, ele quer que nós busquemos mesmo. Aqui quando ele fala, eu quero que todos falem língua estranha, também não é uma ordem. No grego aqui é eu desejo que todos falem línguas estranhas, não é uma ordem como um mandamento, tá bom? Como ele fala sobre profetizar, ele usa outro termo no grego que fala para nós buscarmos com ênfase mesmo. Então, aqui ele fala, eu quero que todos falem em línguas estranhas, mas muito mais que profetize, veja mesmo, ele falou, eu quero que falem, mas muito mais, olha a ênfase que ele dá, muito mais que vocês profetizem. Então, ou seja, o dom de profetizar é maior do que o dom de falar em línguas. Não digo maior, né? Todos vêm do mesmo espírito, né? Eu digo é mais importante porque quando ele fala procurar com zelo os melhores dons, dons que vão abençoar maior número de pessoas. Então, o dom de profetizar acaba abençoando mais pessoas aqui. Né? Deixa eu pular alguns versículos aqui, porque tem alguns exemplos que ele dá aqui, fantástico, né? Aqui ele fala assim, ó, no versículo 9, né? Estamos em 1 Coríntios 14, versículo 9. Assim também vós, se com língua não pronunciardes palavras inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estará como o que fala no ar. Então, se a gente não falar de uma maneira inteligível, de uma maneira que a pessoa pode entender, é como falar ao ar, né? Não vai adiantar de nada aqui. Aqui eu queria pegar o exemplo do versículo 7, né? Eu acabei pulando aqui, ó. O versículo 7 diz assim, ó. Da mesma sorte, ou seja, da mesma maneira, se as coisas inaminadas, deixa eu ler direito, inanimadas, ou seja, as coisas que são paradas. Ele está falando de instrumentos, piano, violão, né? Esses instrumentos são só consigo falar lendo aqui, inanimadas, né? A menos que a pessoa toque, aí ela vai surtir um som, ó, que emitem som, seja flauta, seja citra, não conforme o som distinto. Como se saberá o que se toca com a flauta ou com a citra? Então, vamos supor, eu não sei tocar piano. Vamos supor, não, eu não sei, né? Se eu for lá tocar piano, vai sair som, mas vai ser um som desordenado. Ninguém vai saber o que eu estou tocando, por quê? Porque eu não vou estar tocando nada, aliás, né? Eu não sei, mas o som vai sair quando eu tocar os dedos ali. Porém, se uma pessoa que sabe, ou seja, dá o tom distinto, mesmo sem ninguém cantar, a gente vai saber qual é o hino que está tocando, qual é a música que está tocando, porque a pessoa vai fazer harmoniosamente. Então ele está falando, o dom de profetizar ele tem que ser harmonizado, as pessoas têm que entender o que a gente está falando. O dom de línguas estranhas a pessoa não entende. Então ele está fazendo aqui, nesse capítulo aqui, um esforço para nós entendermos e não ficar buscando com ênfase o dom de falar línguas estranhas, tá bom? E, né, vamos lá aqui.
o outro som aqui, o versículo 8, ele fala: porque se a trombeta der zunido incerto, como se preparará para a batalha? Aqui é o seguinte, né? Ele fala da trombeta, dá um zumbido incerto ali, que ninguém vai entender. Porque a trombeta ali significava nas batalhas um toque, vou dar exemplo, né? Um toque para eles avançar, atacar, dois toques para eles recuar, sair, tem o toque ali para eles ir para a direita, outros para ir para a esquerda. Agora, se tá todo mundo no meio da guerra lá, eles ouvem, né, a trombeta tocar, mas eles não é distinto o som, eles não vão saber como que eles têm que fazer na batalha. Então é disso que ele está falando aqui, tá bom? Que o dom de profetizar ele tem maior importância porque é para salvar a vida das pessoas, porque é para ajudar, para edificar a igreja, tá bom? E o dom de falar línguas estranhas, ele coloca aqui numa categoria menor, tá bom? No sentido de que só edifica a pessoa mesmo, né? Dificilmente vai edificar outras pessoas, a menos que haja um intérprete. E aí ele vai usar vários exemplos aqui, né? Nosso tempo já finalizou, mas ele fala que ele prefere falar 5 palavras que as pessoas entendam do que falar 1000 palavras em dom de línguas estranhas, na qual ninguém vai entender, tá bom? Então assim nós finalizamos. Se você quer saber um pouquinho mais sobre essa parte, eu tenho esse vídeo, pede aí no meu WhatsApp que eu te mando, aí esclarece um pouquinho melhor aí sobre Coríntios, né? 1 Coríntios 14, o dom de línguas estranhas, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje com vocês, lembrando que o mais importante é dons que vão edificar a vida de outras pessoas e ajudar as outras pessoas. E é esses dons que nós devemos buscar com mais zelo, com mais importância. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.